E aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Roqueiros, metaleiros, colecionadores e geeks, eu sou o Eduardo, sejam todos bem-vindos para o canal Ei Bardo. E nesse vídeo então eu vou trazer uma segunda parte de bandas pouco ou nada conhecidas de Power Metal. O primeiro vídeo foi bem legal, um monte de gente gostou, aproveitou para conhecer bandas novas, e como eu sempre prezei bastante por conhecer bandas diferentes de Power Metal, de metal melódico, de folk, eu acho interessante, então, compartilhar um pouco desse conhecimento e um pouco desse acervo de CDs que eu tenho na minha coleção. Vamos, então, para a segunda parte de 5 bandas de Power Metal pouco ou nada conhecidas. Vou começar, então, com uma banda sueca. Ela foi formada em 99, teve uma demo lançada em 2000, primeiro disco foi lançado em 2001, segundo disco em 2002, terceiro disco em 2003 e o quarto em 2005. Em 2004 eles decidiram dar uma descansada, pelo visto. A banda é Falconer. Este aqui é o segundo disco de estúdio deles, chamado Chapters from a Veil Forlorn. E como o nome sugere, uma banda de Power Metal, mas aproveitando também um gancho em relação à naturalidade da banda, que é sueca, eles também utilizam muitos elementos folk, desde referências históricas, canções cantadas em sueco e até alguns elementos e instrumentos. Todas as músicas são compostas pelo guitarrista Stefan Weinhall, ou alguma coisa assim. Weinhall. E, diferente de muitas bandas de Power Metal dos anos 2000, eles não abusam de teclados. Então, é uma banda assim bastante rara nos quesitos instrumentais, pois a guitarra conduz praticamente todas as canções. O baixo é bastante audível, a bateria é bem marcada, mas também não fica abusando muito de velocidade. Mas o grande destaque dessa banda é o vocalista que iniciou na banda, Mattias Blædel. Ele chegou a sair, se não me engano, no terceiro álbum e voltou no quinto. Algo assim, então teve uma troca de vocalista. Mas nesse álbum, felizmente, o vocalista é o Mattias Blædel. E que cantor! Um detalhe bastante forte sobre esse vocalista e que traz um gostinho diferente nas músicas do Falconer é que ele é um vocalista teatral, então ele é um ator de teatro e ele tem uma interpretação, como se esperar, bastante teatral nas músicas. Já li algumas resenhas, alguns comentários que o vocal não se encaixa tanto nas músicas, até por não abusar muito, né, de imposições mais encontradas no metal, como notas muito altas, agudos, segurar a nota no final das músicas. O Mattias, ele mantém uma constância, assim, mantém uma linearidade na maneira de cantar. É como se ele estivesse contando uma história. Ele interpreta bastante, não só as letras, mas também muito dos sentimentos, das emoções que a música quer passar. Então, pode parecer que em alguns momentos o vocal ele tá mais devagar, ele tá um pouco mais arrastado, mas esse é o estilo que o Mattias desenvolveu para o canto dele. E embora já tenha lido, né, em algumas resenhas que isso foi algum ponto talvez um pouco negativo, para mim é muito positivo porque ele acaba trazendo inovação ao estilo que a banda se propõe a tocar, que é o Power Metal. Esse álbum, então, o Chapters from a Veil Forlorn, ele tem algumas letras assim que foca bastante em religiosidade e até alguns pontos mais filosóficos sobre este assunto. Tem muitas músicas boas nesse disco. Esse disco aqui é um daqueles discos que agrada em cheio fãs de Power Metal. As músicas são bem construídas, tem ótimos refrões, tem melodias, harmonias muito boas. Ela já começa muito foda com Decadence of Dignity, que tem uma linha vocal muito foda mesmo. Enter the Glade, ela já é um pouco mais cadenciada, mas também tem um baita um trabalho de guitarra, vocal. Temos talvez um dos maiores clássicos da banda, que é The Clarion Call. A balada, Portals of Light, também é muito boa. Eu lembro que eu conheci essa banda por esse disco aqui, e de fato, todas as músicas me agradaram em cheio. O primeiro disco, auto-intitulado Falconer, também é muito bom, mas eu gosto mais desse, acho que me agrada mais. Standing Veneration também, baita música. Busted to the Floor. Eu lembro que no início dos anos 2000 eu tinha em MP3 esse disco e eu baixei ainda com um bônus que só saiu na versão japonesa, que é uma música cantada em sueco chamada Enkugasman, e era a minha favorita do disco.
Então, primeira banda não muito conhecida de Power Metal, Falconer, e recomendo a todos os fãs de Power Metal, Heavy Metal e Folk Metal. Seguindo então, próxima banda é uma banda da Suíça, formada em 96, teve o primeiro lançamento em 97, e o segundo, que é este que eu tenho aqui, em 98, é a banda Excelsis, e o disco é Curse of Copy Game. E a maneira que eu conheci essa banda foi bem interessante. Dei uma pesquisada para entender melhor. E explicando então, eles ganharam um concurso da gravadora deles e tiveram uma música disponibilizada num disco do Iron Saver. O disco, se não me engano, é Unification, acho que é o segundo disco, que tem uma nave espacial na capa. Então, tu ouvia o disco do Iron Saver, e a última música, o bônus track, era a música Dragon Slayer, que tem nesse disco aqui, do Excelsis. Dessa forma, então, a gravadora divulgou a banda, né? Era o prêmio do concurso, e a banda começou a ter mais visibilidade. O Iron Saver era uma banda que estava bem alta nessa época. O Thomas Stout, acho que recente tinha saído, ele só gravou o primeiro disco, mas o Kai Hansen ainda estava na banda, junto com o Pete Silk, então eram dois nomes grandes do metal alemão, e com isso eu acabei conhecendo a banda. O que eu posso comentar deste disco aqui, então? Curse of Copy Game, acho que é assim que fala. Pelo que eu entendi, o primeiro disco deles, eles fizeram todo o temático de Senhor dos Anéis, e nesse disco aqui eles trouxeram a temática de um livro da Suíça, que pelo que eu entendi é o título do álbum, Curse of Copy Game. Não encontrei muito sobre o livro, mas o que falar da banda? Bom, primeiro, essa capa aqui eu acho muito bonita, essa pintura aqui. Eu lembro que eu via nas revistas especializadas e eu sempre tinha muita curiosidade para conhecer o som dessa banda mais a fundo, não só a música Dragon Slayer. A banda, ela toca um power metal com algumas pegadas até mais tradicionais, instrumentais, né? Elas também têm elementos folk muito fortes, teclados e outros instrumentos, e eles também utilizam bastante elementos de doom metal. Então eles vão ter, por muitas vezes, a base, né, a estrutura da música é um pouco mais cadenciada, mais arrastada. Eles criam bastante clima com elementos de teclado, e até mesmo a base foge um pouco do esperado do power metal europeu dos anos 2000. Logo de início eu já fiz um comparativo muito forte com Gravedigger em relação ao estilo de música, né, que acaba utilizando alguns ritmos mais voltados para o heavy metal tradicional e apresenta um vocal mais grave, mas vindo do power metal, eles também têm muitos elementos que a gente encontra, né, naquele power metal dos anos 2000. Então tem coros muito bem feitos, tem melodias bastante grudentas, mas no geral, para mim, ele é um álbum muito bom de ouvir, mas eu não consigo acompanhar todo o álbum de uma vez só. Ele tem músicas bastante longas e, como eu disse, né, ele é um pouco mais cadenciado, um pouco mais arrastado, devagar, então conforme ele vai criando a atmosfera assim para as músicas às vezes demoram um pouco para chegar no seu ápice. Por sinal, o álbum ele é dividido em capítulos, então cada conjunto de faixas fecha um capítulo, né, musicalmente falando. E o encarte, bom, já falei da capa que eu acho muito bonito. O encarte também ele é bem interessante, porque ele tem toda uma construção voltada, né, para esse agrupamento de faixas com seus capítulos. Achei bem interessante aqui que ele começa contando uma história e a meia página fecha o desenho e aí começa as músicas do seu capítulo. Gosto muito quando eu vejo esse tipo de encarte diferenciado. Tem aqui algumas pinturas, poderiam ser um pouco mais rupestres, eu acho, ou tribais. A letra é um pouco pequenininha, então se tu tem dificuldade para ler letras muito pequenas, talvez seja complicado de ler as letras desse encarte. Mas no geral é um encarte que eu gostei bastante. Eu acho bem interessante, né, toda a construção gráfica desse material. E os pontos altos desse disco, para mim, são a música título, Curse of Copy Game, The Dragon Slayer, a música que foi colocada no disco do Iron Saver, que é um power metal bem legal, tem momentos rápidos, momentos mais devagares.
Ambush in Lagerthal, se não me engano, é a música que eu mais gosto desse disco. Ambush in Lagerthal é uma das minhas músicas favoritas desse disco. Song of Agnes é uma balada, só que diferente daquelas baladas que a gente via no Power Metal, essa aqui parece como se fosse o lamento, assim, de um viking, de um bárbaro. Até porque tem toda a questão do timbre vocal, a imposição vocal, o vocalista ele canta assim com uma maneira bem triste. Essa música é muito bem interpretada. E tem um épico de 11 minutos que é Baphomet Oath, or Just a Dream. Uma música de 11 minutos que trabalha bastante todas as sonorizações que a banda utilizou durante o disco todo. A banda segue em atividade, o último disco deles é de 2020, e desde 2013, do lançamento Vokrieger Udrash, é interessante que eles estão utilizando a linguagem nativa deles, então tem muitas músicas cantadas em suíço. O título de todos os álbuns passam a ser em suíço e muitas letras são cantadas em suíças, e eles começam também a usar um pouco mais de vocais guturais, que eu acho que combinou bastante. E esse disco aqui, eu acho que ganharia muito mais em qualidade se também tivesse um pouco dessa combinação de vocais limpos e vocais urrados guturais. Acho que combina bastante com o som que eles fazem. Então, banda suíça, Excelsis. Bom, para a terceira banda desse álbum, eu trouxe outra banda sueca. Acho que já tá virando padrão. Se a banda é sueca, ela não vai ser muito conhecida aqui no Brasil. Então, possivelmente, eu posso buscar várias bandas suecas para fazer esse quadro aqui para vocês. Banda formada em 99 também. Então, a gente pega o final dos anos 90, início dos anos 2000, que foi o ápice do Power Metal, principalmente o Power Metal europeu. Essa banda, então, também lançou a demo Storming Across Heaven em 2000, o primeiro álbum The Battle of Ivory Plains em 2001, e este álbum, que é o que eu tenho aqui, Holy War, em 2002. A banda é Dragonland. O estilo que a banda faz é um power metal sinfônico, então eles utilizam bastante climas com sintetizadores e teclado, mas de uma maneira bem legal. Eu não acho enjoativo as passagens que eles criam com esses elementos de sinfonia. Interessante dizer também que o vocalista Jonas Heidegert também é o baterista da banda, pelo menos nesse disco ele ainda era. Depois, se não me engano, entra um baterista e ele fica só no vocal. E também esse vocalista, o Jonas, ele é o ponto alto do disco. Ele tem uma voz bem agradável e como compositor também ele não erra. Tirando ele, que eu já vi participar em alguns projetos e algumas outras óperas um pouco desconhecidas de metal aqui no Brasil, o resto da banda não tem grande notoriedade também. Eu sei que existe outra capa lá para as Europa. Eu vi uma capa bem diferente num vídeo da Dani, mas tirando essa capa aqui, que é um pouco genérica, mas bonita, é um dragão, uma espada aqui cravada. O encarte, ele é bonito, ele cria um clima que condiz com a musicalidade da banda. Aqui a cara dos integrantes. Bom, temática desse disco aqui, ele é bem fantasioso. Ele começa com uma música chamada Majesty of Mithril Mountains. Tem uma que se chama Through Elf Woods and Dwarves Mines. A música Holy War, que é o título do álbum. The Returning to the Ivory Plains. Imagino que deve ter alguma ligação com o primeiro disco. Talvez seja um disco conceitual. Eu nunca parei assim a fundo para identificar se há uma ligação entre as músicas. Mas os dois pontos altíssimos desse álbum, na minha opinião, é a música título Holy War, que é praticamente um power metal que se espera dos anos 2000. Uma música rápida, grudenta pra caramba. E a última música desse álbum, que é um bonus track, é o cover, a versão metal da música Never Ending Story, trilha sonora do saudoso filme A História Sem Fim. Então, fãs de Stranger Things que gostaram daquela versão das duas crianças cantando, com certeza vão gostar pra caramba dessa versão. Aquela música tem tudo a ver com power metal, e o que a banda Dragonland fez com essa versão ficou foda demais. Devo dizer que o último álbum de estúdio deles, Under the Grey Banner, é talvez o meu álbum favorito da banda. Ele é todo temático de piratas. Infelizmente, ainda não tive chance de tê-lo fisicamente, mas ele tá nos streaming, então é possível encontrar a discografia toda deles e
curti bastante. Então, Dragonland, outra banda sueca de power metal, recomendo. Vamos para a quarta banda, uma banda alemã formada em 87, uma banda com mais história, mais antiga. O primeiro álbum deles foi lançado em 99 e o segundo, que é este que eu tenho, em 2000. A banda é Custard e o álbum é For the King. 500 years of slavery. O primeiro ponto a destacar é que eu via essa capa nas revistas especializadas e na hora me remetia a Golden Axe, o jogo do Mega Drive. Até mesmo esse boneco aqui na capa parece o personagem principal do jogo, o Axel, acho que é. E os dois guerreiros atrás dele parecem uns vilões que tem como chefões de fase. Eu até não sei se o artista não se inspirou no jogo para fazer essa arte. Cover artwork by Thomas Everhart. Musicalmente falando, é um álbum de power metal, então eles têm uma influência mais tradicional, uma banda antes dos anos 90, de 87. E em alguns momentos, instrumentalmente falando, eles até lembram muito o speed metal, o antecessor, né, do que a gente conhece como power metal. Então, são guitarras bastante rápidas. O vocal, às vezes, se torna chato, até por causa daquele abuso de notas muito altas. E esse encarte aqui é uma joia rara, porque os integrantes da banda são, no mínimo, muito característicos. Então nós temos aqui o Dirk, são modelos esses rapazes aqui. Temos o vocalista Guido, parece o Obelix. Eu acho muito engraçado essas fotos que eles fizeram. E o cara ainda tá rindo assim, todo feliz, mas tu não sabe se ele tá rindo porque a boca dele tá sorrindo ou se é por causa da volta do bigode em cima da boca. Temos aqui o Chris, o gigante. O cara tira a foto de baixo pra cima, fazendo essa pose aqui, com roupinha aqui meio medieval renascentista. O Karsten aqui, eu acho que foi o que mais se prezou para não passar ridículo no encarte. E o Misha, parece o produtor da banda, mas o Misha na verdade é o baixista da banda. Engraçado, que aqui tá Misha, mas no nome dele aqui como integrante tá Michael Markart. Tema das músicas, temas épicos, então eles vão falar de guerra, de liberdade, acho que até alguma coisa meio de RPG, porque tem uma música chamada Master of the Dice. A primeira música, Up to the Skies, eu lembro que eu gostava bastante de ouvir, até porque na época que eu conhecia essa banda, eu tava muito viciado em vocal bem agudo mesmo, notas muito altas, e essa música já começa lá em cima. Tem uma introdução que é Rise, Charon's Call, Freedom for All, For My King, a última música, Ambrosia. Agora não sei se é Ambrósia, alguma coisa tem algum significado para eles, ou se eles fizeram uma música aqui enaltecendo a sobremesa, a Ambrosia. E uma coisa que, cara, é da Mega Hard, o encarte, então a gente até pode esperar, a versão brasileira da Mega Hard. Nós temos o encarte, tá, com as letras, as fotos aqui dos nossos modelos, beleza? Aqui no final, informações de produção, agradecimentos, banda. E aqui atrás, onde é para ter a lista das músicas, a gente tem a música bonus track, chamada Blessed by the Light, e a letra dela aqui atrás. Sabe, é aquelas coisas que só a Mega Hard faz. Mas enfim, é um álbum legal de ouvir. O vocalista Guido ele não tá mais na banda, o vocalista atual, ele me agrada um pouco mais, mas por questão de época e tal, o Guido também é bom pra caramba. É bem diferente mesmo, o vocal dele. Mas é um som que eu gostei bastante pra ouvir quando eu conheci. Hoje eu até não escuto tanto. Os mais recentes são um pouco mais contidos e são mais bem produzidos. Mas uma banda então, quem não conhece, Custard, vale a audição. Tem momentos muito bons, momentos não tão bons,
mas no geral um power metal bacana. Bom, fechando então a quinta banda desse vídeo, eu fiz um esforço para tentar encontrar uma banda que não fosse sueca. E eu trago então para vocês uma banda do Reino Unido. Essa banda foi formada em 2006 e esse primeiro álbum que eu tenho é de 2007. A banda é Eden's Curse e o álbum auto-intitulado Eden's Curse. Essa banda aqui ela não é 100% power metal. Ela já tem muitos elementos de heavy metal melódico, assim, por assim dizer, e tem também uma pegada muito hard rock. Algumas faixas, ela soa muito hard rock, pouco power metal, então eles misturam bastante, o que é legal, porque acaba criando uma sonoridade um pouco diferente. Interessante comentar que o primeiro tecladista que a banda teve é o Fred Donenberg, esse cara, então, bastante conhecido no meio do metal. Ele que já foi tecladista de Exo Rudpel, o Hug Silk, acho que do primeiro álbum do Desperados, foi o tecladista dos discos solos do Roland Grapple, também foi um dos fundadores e tecladista do Tarashakun, projeto com o guitarrista do Ed Guy, e também foi tecladista do Shock Machine, que é o projeto solo do Marius Groskopf, nos anos 90, então um cara carimbado, assim, bom pra caramba. E quando ele saiu da banda, ele foi substituído pelo Alessandro Del Vecchio, que também é um baita tecladista e compositor. Então espera-se, né, que a banda tenha uma qualidade legal, não só de composição, mas também instrumental. Dos outros integrantes, a gente não tem outro grande nome, mas podemos dar um destaque aqui pro Paul Logg, que é o baixista, que além de ser o dono da banda, ele atualmente também é baixista e guitarrista da banda do James Labrie, e também já gravou baixos pro David Hidman. Então, é um cara que tem uns contatos legais, a banda tá durando, ele tá ali seguindo como líder. Acho que merece então um destaque aqui. Após esse, eles lançaram mais 5 álbuns, mas não com essa formação. Essa banda aqui, ela teve muitas trocas de integrantes durante sua jornada. O vocalista trocou também, o que não é uma coisa ruim, porque esse vocalista aqui desse álbum, o Michael Eden, eu sei lá, ele canta bem, mas ele tem um timbre que às vezes me irrita. Todas as músicas ele canta assim, é tudo meio monotônico, sabe? Ele alcança notas altas, mas sei lá, de repente a forma que ele interpreta, ele acabou não se destacando muito pra mim. Vocalmente esse álbum aqui não me agrada tanto, instrumentalmente ele é melhor. Para mim, o ponto alto desse álbum é o cover que eles fizeram da música We All Die Young, que é a trilha sonora do filme Rockstar, aquela balada cantada, acho que pelo Steel Heart. Mas no geral, esse álbum aqui, ele ainda é um pouco mais pesado que os que vieram depois. Eu vejo uns clipes deles mais recentes e, sei lá, parece que a banda perdeu peso. Então eu até recomendaria, de repente, um ponto para conhecer a banda, para começar a ouvir o som deles, esse primeiro álbum aqui, que ele não é nem muito excelente, mas ele também não é um álbum ruim, então ele é um álbum que pode-se dizer que tá na média aqui, sabe? Tem nota para passar de ano. Então, Eden's Curse, banda do Reino Unido, fechando aqui nossas 5 bandas pouco ou nada conhecidas de Power Metal. Galera, eu espero que vocês aproveitem para conhecer bandas novas. Se vocês já conhecem essas bandas e tem algum comentário, alguma indicação, pode usar o espaço aqui embaixo. Vou gostar bastante de ler o que vocês têm a dizer. Se não conheciam e gostaram, comenta aqui embaixo também. Eu espero trazer outras bandas pouco ou nada conhecidas do Power Metal aqui para vocês. Lembrando sempre, eu crio uma playlist com músicas dos álbuns mostrados aqui no álbum. O link vai estar aqui embaixo também para acessar via Spotify para ouvir. E se interessarem, vocês também podem seguir o Ei Bardo no Instagram, onde eu posto, não diariamente, mas com alguma frequência, algum álbum da minha coleção que eu estou ouvindo no dia. Então também é uma maneira legal para vocês acompanharem alguns discos que eu tenho, que eu estou ouvindo e que possivelmente eu vou trazer para falar para vocês aqui neste canal. Deixo então um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.